tudo certo? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lasanha bem caseira, bem fácil, na minha opinião, uma das melhores que eu já fiz. É bem simples, fiquem ligados aí, espero que vocês gostem. Numa panela de pressão, vocês vão colocar um pouco de azeite. E aqui, gente, eu tenho 400 gramas de peito de frango. O que nós vamos fazer? Selar o peito de frango. Dourando bem os lados, colocar um pouco de pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Lembrando que a nossa lasanha, logicamente, é de frango, mas vocês podem fazer do sabor que vocês mais gostam. Não tem problema dar uma queimadinha no fundo da panela, tá, pessoal? Agora vamos jogar. Aqui eu tenho uma cebola branca cortada grosseiramente. Aqui eu tenho uma cenoura média, também cortada grosseiramente. Por quê? Porque como vai para pressão, gente, depois ele vai acabar dando um gosto especial para o nosso caldo de frango, que nós vamos usar depois na hora de fazer a lasanha. Então vamos temperar bem esse caldo aqui. Você pode usar também, se você tiver salsão, pode colocar. E para finalizar, 2 dentinhos de alhos também cortado grosseiramente. Vão mexendo para não grudar. É normal dar uma queimadinha no fundo, isso é importante, vai dar um gosto especial pro nosso frango. E para finalizar, gente, eu gosto de colocar no nosso caldo algumas folhas de alho poró. A parte verde do alho poró que muita gente joga fora, mas dá um excelente caldo. Gente, agora vamos fazer uma coisa que é muito fácil, que é a massa, que todo mundo acha que é um pesadelo, que é muito difícil fazer, mas na verdade não é. Aqui nós vamos fazer uma lasanha para 3 pessoas, tá? Até de 2 a 3 pessoas. Então eu tenho 400 gramas de trigo, farinha de trigo. Lembrando, farinha de trigo, gente, a gente não pode usar aquela farinha de trigo 2 meses aberta na nossa casa, que o gosto não vai ficar muito bom. Então tem que ser sempre uma farinha de trigo nova e fresquinha. Então 400 gramas de farinha de trigo, aqui eu tenho 200 gramas de ovo batido. São 4 ovos, mais ou menos cada ovo dá 50 gramas, depende do tamanho do ovo. Eu pesei os ovos também para dar bem certinho a medida. A gente faz um furinho aqui no meio desse trigo e vai adicionando os ovos e vamos começar a mexer, gente. É com a mão mesmo. O segredo é ir mexendo assim, ó, e adicionando aos poucos, misturando com a farinha. E tenho fé que vai virar uma massa. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal também. Tem gente que gosta de cozinhar a massa depois e colocar o sal na água, mas eu gosto de botar um pouquinho de sal na massa. Um fiozinho de azeite de oliva. Amassar bem, não precisa sovar a massa, tá? Só até misturar bem o trigo e o ovo. Ó, depois de pegar e misturar, homogeneizar a massa, misturar o ovo com o trigo, ela vai ficar assim, ó. Daí eu botei ela num plástico filme, deixa descansando na geladeira por meia hora, que é mais ou menos quando vai ficar pronto o nosso frango. Agora, gente, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o nosso molho bechamel, o famoso molho branco, né? E o que vocês vão precisar? Eu vou fazer uma meia receita dele. Eu coloquei aqui 25 gramas de manteiga derretida, aí eu derreto a manteiga e misturo com 25 gramas de trigo. Isso dá mais ou menos 2 colheres de sopa rasa. Então 2 colheres de sopa rasa de manteiga e 2 colheres de sopa rasa, sempre a mesma medida, de trigo. Aí depois que ele dá uma cozinhadinha, que derreter tudo, misturar bem, vai levar mais ou menos 1 a 2 minutos cozinhando aqui esse trigo. Nós vamos adicionar o quê? 500 ml de leite. Ó, a gente vai dar uma mexidinha. Pode botar pimenta do reino. O ideal seria pimenta do reino branca. Sempre quando você tem um molho branco, claro, teria que ser a pimenta do reino, não a preta, no caso a branca. Mas como eu não tenho, eu vou colocar esse aqui mesmo. E se você não gosta, lógico, não coloca. E sal. Vamos deixar ele cozinhar bem aqui e daqui a pouco vocês vão ver o resultado, como ele vai ficar. Agora que você adicionou tudo, gente, eu tiro isso aqui. Se você tiver em casa um fouet, igual esse aqui, ó, é o que você vai usar para mexer, ó. Por que você usa o fouet? O fouet é para tirar todas as bolinhas de trigo que fica, sabe? Então, vamos mexendo bem. Daqui a pouco ele vai começar a engrossar, vocês vão perceber. Ó, galera, vocês estão vendo que agora ele já começou a dar uma engrossadinha, ó. A gente continua mexendo bem. A partir de agora, vocês têm que botar no fogo bem baixinho, mais baixo do fogão, e deixar cozinhar por pelo menos 20 minutos. Se ficar muito grosso, você pode adicionar mais um pouquinho de leite, tá? Ele não pode ser aquele molho muito grosso, ele tem que ser um molho mais liso e fino. Por quê? Na hora da lasanha ele não ficar empelotado e tal, então tem que ficar um molho bem. Eu vou deixar cozinhando durante 20 minutos, no final eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto do molho. Antes disso, eu vou colocar 2 coisas no molho branco que eu gosto de colocar, que é o quê? Primeira delas, noz moscada. Gente, isso aqui é o que dá o gosto especial no nosso molho branco. Ó, coloquei um pouquinho de noz moscada ralada. E eu gosto de botar também queijo parmesão. Aqui eu tenho um pedacinho de queijo parmesão, eu gosto de ralar ele na hora. Assim, ó, no molho branco, pra dar um gostinho. Ó, galera, então, molho branco pronto. O ideal do molho é assim, ó, tu pega uma espátula, ó,
ele não pode, ele tem que ficar assim, ó, tem que passar a mão assim. Aí experimenta o sal, né? Experimenta se tá gostoso. Então esse é o ponto. O frango já tirei, já desfiei e o caldo do nosso frango tá aqui, gente, ó, eu coei, tá? Passei na peneira e agora nós vamos fazer ele com molho. Então eu vou botar de volta. Eu vou usar a panela de pressão, gente, mesmo, para não precisar sujar outra panela. Aí agora nós vamos adicionar o caldo do frango aqui. Quanto de caldo, Edson? Suficiente para cobrir o frango ali também. Ó, não precisa botar tudo uma vez, deixa um pouquinho aqui, ó, se precisar. Eu vou colocar 2 colheres de extrato de tomate, é suficiente. Vou mexer e, gente, eu gosto de botar um pouquinho de colorau. Se você não gosta, não coloca. Eu gosto porque ele dá uma engrossadinha no nosso molho, ele dá uma consistência mais legal. Vamos deixar cozinhar bem esse frango aqui agora, o nosso molho. Ó, galera, e agora, ó, tá quase pronto o nosso frango com molho. Aqui, gente, eu tenho guardadinho, eu faço tipo de um tomate seco. É muito fácil, eu pego o tomatinho cereja, igual esse daqui, com alecrim, tomilho, alho, um pouco de azeite de oliva, daí eu cozinho mais ou menos, cozinho não, né, eu asso por mais ou menos uns 40 minutos a 180 graus, ele fica assim, ó. Daí eu já guardo em potinho. Aí agora, gente, eu vou pegar alguns desses tomates, ele fica tipo num mini tomate seco, ó. E vou colocar junto no nosso molho aqui pra dar um gostinho especial. E agora eu vou botar, piquei aqui, ó, salsinha e cebolinha. E ele tem que ficar um pouquinho aguadinho, sim. Por quê? Porque a gente precisa dessa água para não ficar seca a nossa lasanha. Quando ela assar, essa água vai evaporar um pouco e aí ela vai ficar no ponto. É isso aí, galera. Agora é hora de vocês experimentar de sal, pimenta, ver se tá no gosto de vocês. Ó, pessoal, tô abrindo a massa aqui com esse cilindro, mas dá pra você fazer em casa também com rolo normal, aqueles de madeira mesmo. Provavelmente você deve ter em casa também. Aí você vai abrindo. Aqui eu já abri uma pra vocês verem como fica. Depois você corta com a faca certinho, tá? Eu já cortei nos tamanhos certos que eu vou abrir as massas. Agora vamos então à parte principal, que é montar a nossa lasanha. Eu começo sempre com uma camada de molho branco. Fecho o fundo. A primeira camada, ele tem que fechar bem certinho o fundo. Por quê? Para não grudar. Tem mais um pouquinho de molho. Ó, certo? Agora vamos colocar a massa. Agora nós vamos colocar uma camada de recheio de frango. Massa de novo. Molho branco. Aí o queijo, gente, como eu não tinha ele ralado, eu peguei em fatias mesmo e fui cortando. E virou um queijo praticamente ralado. Finalizei com molho branco. Botei um pouquinho do molho do frango também. E agora eu vou finalizar com bastante queijo.